me irrito com uma coisa só mais de uma vez. Você não diz a mesma frase sem os seus porquês. A gente pensa que se entende, só que no final, pensando que acabou, já quer recomeçar. Vai saber o que o orgulho é a cabeça proibir o que o coração quer. Vai saber se vale a pena um pensamento ruim. No fim das contas, você só pensa em mim. Olha, do mesmo jeito que fechamos com chave de ouro primeiro, iniciamos com a chave pra lá de dourada brilhante segundo. Realmente, Guilherme, muito legal a música. Inclusive no final da entrevista ele vai aqui apresentar pra vocês o disco deles, que tá assim, impecável. Agora, deixando o violão um pouco de lado, seu braço esquerdo, mostra a tatuagem ali. Uma tacinha. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O Guilherme, além de um grande músico também, né? É um amante dessa arte que é o vinho. Guilherme, conta aqui, como surgiu a ideia de investir, como surgiu essa paixão, de onde que surgiu toda essa relação sua com essa bebida? Com vinho? Eu, como te falei, eu sou nascido em Cordeiro, mudei para Niterói com 17, 18 anos de idade e sempre trabalhei lá com outra coisa que não tem nada a ver com vinho. Trabalhei com mercado imobiliário. Meu pai, uma empresa que ele tinha, de administração de imóveis e tal. E meu pai resolveu investir aqui em Cordeiro, num terreno que ele tinha, onde hoje é o Shopping Serra Viva, onde tem a Cacau Show, onde tem o OAB, o Ministério Público. E ali nós tínhamos um restaurante, isso em 2013, quando eu vim para cá. Meu pai, na construção do prédio, resolveu investir em fazer um restaurante no segundo andar, que seria uma praça de alimentação, e queria alguém para ajudar a administração do restaurante. E falei, olha, eu vou investir lá, mas eu queria que alguém fosse me ajudar, você topa aí? Eu admito que eu já estava casado, meu filho já devia ter um ano e pouquinho, e eu já estava muito saturado com cidade grande, com engarrafamento, com movimento, e queria baixar um pouquinho a rotação, conseguir conciliar o trabalho da minha esposa e vir para cá, para a gente poder, né, também não vir para cá de qualquer maneira, e vim ajudar na administração do restaurante que chamava Le Mouton Bistrô, que era dentro do Shopping Serra Viva. E o que eu podia fazer na época era o que eu já gostava, era de me ajudar na parte administrativa e financeira, e eu já gostava de vinho. Eu já gostava, já comprava umas garrafinhas, assinava uma revista aqui, outra ali, sempre se tinha um assunto já me interessava, permeava. Eu falei, eu vou estudar isso um pouco mais, vou montar uma carta de vinho bacana. E percebi aqui em Cordeiro, que é uma região fria, não tinha nenhum restaurante com uma carta de vinhos bacana. Então a minha ideia era ter uma carta de vinho legal, e fiz isso. Trouxe uma carta de vinho, a gente tinha em torno de 50, 60 rótulos de vinho, né, para o restaurante, assim, para eu entendo como uma revolução, porque isso ninguém tinha isso por aqui, né? E era um negócio muito bacana. E o restaurante funcionou de 2013 a 2015, a gente entendeu que era o momento de dar uma parada, financeiramente também não estava muito legal, mas o vinho já tinha tomado a minha vida. Então assim, eu falei, ou eu volto para o Rio para voltar a trabalhar com imóveis tudo de novo, ou eu invisto numa outra paixão, que era o vinho, que naquele momento tinha se tornado um negócio que me consumia. E apareceu uma graninha daqui, uma oportunidade ali, uma loja que eu tinha no shopping vagou, eu falei, pô, agora é a hora. Peguei um dinheirinho que tinha, juntei daqui, montei a minha loja, que é o Empório Serra Viva, que está lá desde 2015, a gente fez esse ano 7 anos, né, de Empório Serra Viva, e o vinho se tornou parte da minha vida como um todo, assim, eu adoro conversar sobre vinho, eu adoro ouvir sobre vinho. Cada vez que eu faço minhas visitas às vinícolas no sul, eu fico cada vez mais encantado com as histórias das famílias, como é que a história do vinho no Brasil, como é que as famílias começaram. E a gente tem uma questão do vinho que parece que o vinho é um negócio muito charmoso. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Você acha que o vinho, ele entrega uma aparência mais elegante, uma postura diferenciada? Eu digo que infelizmente sim. Muita gente ainda tem a impressão de que o vinho deve ser consumido numa ocasião mais especial, num jantar de negócios, ou numa comemoração como Réveillon ou casamento. Eu tomo vinho todo dia, cara. Eu tomo vinho dos vinhos mais simples, tomo uma tacinha de vinho no jantar praticamente todo dia. Todos os dias. E tem gente que estranha, como você toma vinho todo dia, eu pergunto, você almoça bebendo o quê? Coca-Cola. É? Tem gente que bebe Coca-Cola e acha que é a mais natural do mundo. Vinho que tem numa garrafa de vinho é suco de uva fermentado e mais nada.
Se tiver qualquer outra coisa numa garrafa de vinho, não pode chamar vinho. Ele tem que chamar qualquer outra coisa, fermentado de outro próximo, misto de não sei o que, qualquer outra bebida. Uma garrafa de vinho, branco, rosé, tinto, espumante, o que for, o que tem ali dentro é suco de uva fermentado e mais nada. Tanto que tem inclusive atletas em alto nível, se não me engano, até o próprio Zidane chegou a falar que lá era comum eles tomarem vinho. No vestiário, sim, ou no almoço indo para os jogos, ou no vestiário, uma tacinha de vinho, né? Só que confunde as coisas. Né? Confunde. Uma coisa é você se embriagar, ou quem tem problema com bebida, né? Que é uma questão fisiológica e química. Outra coisa é você entender o quão bem o vinho faz uma tacinha de vinho todos os dias. Pergunte a qualquer cardiologista ou endocrinologista, eles vão te dizer. Uma tacinha de vinho tem uma série de antioxidantes, resveratrol, que é uma substância que faz muito bem para a circulação sanguínea, para ajudar a controlar a pressão arterial. Então, assim, o vinho tem uma série de benefícios. Agora, tudo na vida tem benefício, desde que a gente tenha o cuidado de usar isso na medida certa, né? Com certeza. E eu gosto dessa ideia de, assim, pergunte ao profissional, porque, cara, quem sabe mais do que o cara que é formado nisso, do que a pessoa que é formada, que tem a sabedoria nesse assunto. Então eu gosto muito dessa questão de, olha, você está dizendo isso, mas é falácia, olha, esse aqui sabe muito mais do que você, ele está dizendo aquilo. Não, então, desculpa te interromper, você usou uma palavra agora que é formação. Eu, quando comecei com a ideia de trabalhar com vinho no bistrô e montar a carta de vinho e ter esse cuidado, que era o meu papel lá, eu falei, pra gente falar com propriedade sobre o que a gente vai trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa me formar. Então eu fiz um monte de curso na Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro. Recentemente agora me formei no W7, que é uma certificação igual, o mesmo curso que tem no Brasil, tem em Londres, tem em Nova York, tem no mundo inteiro, é a mesma carga horária, é o mesmo material didático, uma coisa. Então eu consegui já entrar no nível 2 do W7, são 4 níveis, eu consegui entrar já no 2, me formei com a segunda maior nota da minha turma. Então, assim, eu acho que tudo na vida, se a gente quer fazer um negócio direito, a gente tem que ter propriedade. Concordo. Mesmo que a gente diga, você me faça uma pergunta agora sobre um vinho que eu não conheço, eu vou te dizer, olha, isso eu não conheço, mas eu vou estudar e amanhã eu te respondo. Perfeito. A gente tem que ter propriedade e dar credibilidade para as pessoas entrarem na minha loja, querendo um vinho simples, eu vou dizer para ela, o seu vinho simples pode ser esse aqui. Ou então eu quero um vinho para tal tipo de comida, eu estava pensando, esses dias uma pessoa chegou lá para mim querendo um vinho tinto, eu botei algumas opções dentro da faixa de preço e me pediu. Ah, que legal, você vai pedir um sushi hoje em casa. Eu falei, opa, tá levando vinho tinto para sushi, não seria a melhor opção. Por que você não bota um vinho mais leve? O sushi tem uma textura mais delicada, né? É peixe cru, é arrozinho cozido, é alga, são sempre sabores mais delicados, mais sutis. Aí eu convenci a pessoa que o vinho branco e o rosé eram opções melhores. Ela saiu de lá assim, pô, que caramba, eu não sabia dessa informação. Eu tenho a obrigação de saber, claro, né, para eu poder prestar o meu melhor serviço possível. Né? Eu gostei, esse é outro ponto que a gente concorda bastante. O primeiro, que a pessoa, para exercer esse tipo de coisa, ela tem que ter uma formação, tem que ser especialista naquilo. E outra que você falou, se não sabe, não se envolve. Eu gosto disso. Por exemplo, eu sou da área do futebol. Cara, eu não gosto de ver, por exemplo, várias jornalistas, várias pessoas também, que nunca viram tal time jogar e querem falar mesmo assim. Emitir opinião, né? É uma parada que me incomoda um pouco. Você passa por isso nessa área, pessoas que você conhece, que às vezes querem dar uma de sabichona e você fala, cara, mas eu ouço muita bobagem. Muita bobagem. Gente que, assim, que compra vinho com muita frequência, mas não se dá o mínimo trabalho de ler o nome da uva corretamente. Nossa. Ou de comprar uma revistinha e acompanhar e ler, né? Procurar, né? Pô, você vai no Google hoje, você tem informação para tudo. Né? Tem alguma dúvida sobre de onde é aquela uva, o que você vai consumir com o quê? Então, assim, eu ouço muita bobagem. Mas eu também percebo que as pessoas devagarzinho se interessam mais pelo assunto, que o vinho, principalmente durante a pandemia, foi um movimento muito interessante. Os restaurantes e bares todos fechados, né, durante a pandemia. Então as pessoas tinham que consumir em casa, recebiam as coisas em casa. E isso aumentou muito o consumo de vinho, surpreendentemente, até para quem trabalha com vinho não esperava esse aumento. A gente tinha uma curva histórica no Brasil de menos de 2 litros per capita de vinho por pessoa. Durante a pandemia subiu para quase 3. Então, assim, mesmo sendo muito baixinho, tem países na Europa que o consumo per capita é quase 40 litros por pessoa, e no Brasil a gente está próximo a 2, ainda é muito pouquinho, né? Mas as pessoas se interessaram mais por vinho, eu vejo cada vez mais jovens perguntando, pô, eu queria levar uma garrafa de vinho, mas eu não conheço, vem aqui, leva esse aqui que é mais legal, leva aquilo dali. Então você percebe as pessoas se interessando mais e popularizando mais o vinho, que a gente começou a conversar, o vinho não tem que ser para
ocasiões especiais. Por exemplo, eu não bebo, mas a única bebida que eu tenho vontade de experimentar bem de vez em quando é vinho. De vez em quando, uma horinha que você quiser, a gente para com calma, mais uma garrafinha, prova uma aqui, prova outra ali. Nessa loja te chamar. Uma oportunidade pode ser aqui, ó. Uma boa. Agora, quais as dificuldades? Você tocou no assunto da pandemia, a gente vai entrar nessa questão já, não só pro vinho, mas pela questão da música, você já vai entender. Mas quais as dificuldades para tocar esse projeto do vinho? Você disse que o restaurante estava com uma finança que não estava agradando tanto. O que você fez para driblar isso no seu projeto de vinho? Na verdade, o meu pai sempre diz e me ensinou isso a vida inteira, que a vida é sempre cíclica. A gente tem momentos que a gente pode estar um pouco melhor, outros dias a gente está mais triste, em épocas o país está mais pujante, em outra época a gente está um pouco mais de recessão. Meu pai tem 80 anos de idade, então já passou por várias situações, principalmente no Brasil, né? Mudança econômica e tudo mais. Então assim, nem todos os anos foram fáceis na loja. Tem anos que aperta um pouquinho mais, outros anos ou períodos. Em época de exposição, por exemplo, funciona muito bem, que está frio, as pessoas compram muito vinho e tal. No final de ano, as pessoas compram muito espumante para comemorar Réveillon e brindar com os amigos. E o que eu podia fazer era apostar num desejo que eu tinha, apostar numa carência, porque nessa região aqui, eu não falo nem só de Cordeiro, a loja mais próxima minha, agora tem a Adega Rubi, que eu não digo nem é meu concorrente, porque eu acho que todo mundo trazendo o assunto pro vinho para cá, vira todo mundo parceiro, né? Claro. O importante é o assunto do vinho tá em evidência. Mas daqui, se não for a Adega Rubi aqui no Floresta, a loja mais próxima é em Friburgo, são quase 50 quilômetros daqui. E você tocou em um ponto muito interessante que muita gente vê. Eu tenho um restaurante, se mudou um pra cá, é meu inimigo, eu quero acabar com ele. Não deve ser. Não é bem assim, cara. O empresário tem que pensar diferente, tem que pensar nisso que você disse, que tá vindo um assunto, tá fomentando esse assunto, as pessoas vão se interessar mais. Você acha que ajuda? Claro que ter 30 aqui também não ia fazer. Não, sim, mas olha só, se tiver Cordeiro hoje, é uma referência de lingerie. Sim. Quem quiser vir para Cordeiro, tem várias opções. Claro. Tem a Beres, tem a Beautiful, tem a Essencial, tem a Fapeca, e tem outras opções, né? Outras menores, tem a Anali, tem um monte de confecções diferentes. Isso cria uma referência para a cidade, né? Na minha época de adolescente, a gente não ia para... Hoje, o consumo de entretenimento muda com as gerações, né? Hoje as pessoas vão para algum lugar. Vamos para Rânio, vamos para Arena, ou vamos para tal lugar. Antes a gente ia pra rua. Nos 17, 18 anos, todo mundo ia pra rua. E na rua resolvia o que ia fazer. Só que na rua em Cordeiro tinha o Senzala numa esquina, tinha o Zero na outra, tinha o Bar do Eurico, tinha o Passatempo, tinha a Dona Mariana, tinha uma série de bares, tinha o Unilanche. Então a gente ia pra rua com uma série de opções e isso trazia as pessoas de outras cidades pra cá. Exatamente. Então eu tenho certeza que há 20 anos, 25 ou 30 anos atrás, esses donos dos restaurantes entendiam que era o mais importante ter outras opções na cidade para que Cordeiro virasse um polo e as pessoas olhassem para cá e viessem para cá, do que medo de abrir mais um restaurante e perder um cliente do lado. Perfeito. Né? A gente, quando tem concorrência também, a gente tende a melhorar o nosso produto. Aumenta, claro. Procurar fornecedores melhores, oferecer melhores coisas para os clientes. Eu concordo. Então eu sempre vejo assim, se hoje ou amanhã entrar uma loja, né, de vinho, Cordeiro, de bebida, o que for, como tem distribuidoras que vendem vinho também, o meu papel é encontrar soluções. O supermercado vende vinho, não vende? Eu tenho que ter soluções para o cara entender que vale mais a pena da minha loja do que pegar um vinho na bomba do mercado. Você acaba melhorando seu trabalho, como você disse. Sim. E é curioso, e aí fazendo uma analogia com o meu mundo, como eu já disse, que é o futebol, se você num campeonato de 20 clubes, você tem 2 que sobrepõem, o resto é uma porcaria, o produto fica desinteressante. Fica desinteressante e ninguém assiste. Mas se você tem ali 8, 7 times muito fortes, outros que vão correndo por fora, cara, você passa a assistir os jogos com mais frequência, você desfruta melhor daqueles jogos. É claro que a gente torce, né? Você, pro seu Fluminense, eu pro meu Flamengo, a gente torce pro nosso time se darem bem sempre. Questão. Mas é sempre muito mais interessante a gente permear por coisas boas em volta, né? No final desse ano agora, alguns amigos me questionando, pô, você tá torcendo pro Vasco, o Vasco não vai subir, não vai subir. Eu falo, gente, é muito mais legal Flamengo e Vasco, Fluminense e Vasco na primeira divisão do que com todo respeito, Flamengo e Ituano, Fluminense e Ituano. Exato. Então, se tiver que torcer para alguém, eu torço por um campeonato mais bacana, por um produto mais legal, né? Porque, por exemplo, se você pega na França e na Alemanha, quando o Paris Saint-Germain e o Bayern ganham os campeonatos, não é a torcida comemora. Porque eles já sabem que não tem graça aquilo. Então, se eu tá muito dentro do padrão, né? Voltando para isso aí, eu faço assim, eu acho sempre interessante, eu visito lojas, eu faço questão de visitar loja. E faço questão de me identificar como vendedor também, como lojista. Chego nas lojas, às vezes, começo a olhar e o vendedor vem me entendeu, eu digo, olha, não perca seu tempo comigo porque eu estou fofocando.
estou passando o olho para ver o que tem aqui, eu sou vendedor também, apresento o meu cartão. Isso me abriu muitas portas, às vezes em lojas grandes, dos caras das lojas me dizerem, olha, você conhece a importadora tal? Esse vinho aqui da importadora tal, olha aqui, me mostra o rótulo aqui. Você conhece o fulano de tal que trabalha com vinho, não sei o quê? Conhece a vinícola assim, assado? Então assim, você jogando limpo com todo mundo e sendo aberto, de cara aberta, com o coração aberto com todo mundo, as portas se abrem sempre, né? Então assim, eu tive muita indicação disso, de ir nos meus potenciais concorrentes e perguntar, pô, você tem um vinho legal, de onde você achou isso aí? E às vezes indico também. Olha só, estive no Rio Grande do Sul há 6 meses atrás, eu conheci uma vinícola pequenininha, você conhece? Olha aqui, fala com os caras, procura fulano de tal lá, eu já estive lá conversando. Então eu acho que a vida, na vida inteira, a gente tem que ninguém uma ilha. Né? A gente está permeado de mãos nos ajudando o tempo todo. De certa maneira, depende de boas relações. Sempre de boas relações. E sempre construí-las também. Agora, para fechar esse bloco com estilo, eu vou falar 5 palavras que envolvem vinho e você vai colocar na música. Brincadeira, isso aqui não Mas a palhinha vai ter, como de costume, sem sombra de dúvida. Fica à vontade para escolher a música. Isso aí é com você, longe de mim querer questionar o gente. Vou tocar uma música bonitinha que eu fiz quando a minha mulher estava grávida. Assim, não tem necessariamente a ver com a gravidez ou com o nascimento do meu filho, mas uma música que fala sobre saudade, uma saudade boa, de um jeito gostoso de sentir saudade, né? Só um sinal, vai ter outro filho, brincadeira. Não inventa não. Se chama Dias de Chuva. Saudade todo mundo tem, de bicho, coisa ou alguém, de um gosto bom, até de um som. Saudade sempre passa, eu sei, quem sabe eu até durma bem, com o doce do seu beijo, pois é, como fruta madura no pé. Saudade é uma praga que perturba, até com a mente pausa dura. Não tem remédio que resolva, e aumentam os dias de chuva. Caramba. Mais um bloco encerrado com total perfeição. Repito, fiquem ligados, o trabalho do Casarão Ventura é realmente espetacular e conto com vocês no terceiro bloco.